Olá pessoal, eu sou Verônica Silva e bem-vindos à Pintura Fácil contra o Colors em Casa. Hoje eu quero te ensinar a pintar essa linda xícara amarela. Roda a vinheta! Que eu amo as cores da True Colors, todo mundo já sabe, mas uma das cores que eu sou fascinada é o amarelo. Nós vamos trabalhar o amarelo luz, o mostarda, vários tons para ficar nesse efeito assim, ó, cheio de luz e sombra e profundidade. Bom, para a nossa aula de hoje, a gente vai então fazer a nossa xícara, como eu comentei, e nós vamos preencher principalmente usando o amarelo luz, que é um tom lindíssimo da True Colors, que eu gosto bastante quando eu vou pintar assim peças mais vivas, né, com aquela tonalidade mais chamativa, porque a cor, além de ter uma cobertura muito boa, ela deixa a pintura assim um pouquinho mais levantada, deixa essa luz assim que a gente vê, né? Enfim, vamos começar a pintar. Já deixei riscado um outro trabalho aqui, tá? Pra gente começar. E nós vamos começar pela xícara e depois a gente vai fazer um pedacinho da nossa colher, tá bom? Aproximei um pouco a imagem para ficar mais fácil de a gente ver os detalhes. Nós vamos começar preenchendo usando um pincel chato, tá bom? Com ponta mais quadradinha. Nós vamos começar preenchendo com o amarelo luz. Então, ó, coloca a tinta na metade do pincel, vira a parte com tinta para fora e aí você trabalha no contorno. Já aqui dentro, eu não preciso me preocupar tanto com o contorno, então eu posso ir preenchendo. Essa xícara, ela tem uma diferença com relação a outras que vocês provavelmente já viram eu pintando, tanto aqui na True quanto nas minhas próprias redes sociais, que a gente vai pintar toda de amarelo, tá? E se necessário, pode usar um pouquinho do diluente gel junto no pincel, ó. A gente coloca um pouquinho de diluente gel antes da tinta. Pode usar um pouco, por quê? Porque daí você retarda a secagem, tá? E pode trabalhar depois as outras tonalidades. Por que que precisa retardar um pouquinho a secagem, gente? Porque para a gente trabalhar as outras tonalidades, é preciso que a tinta de baixo esteja molhadinha. E assim a gente consiga cobrir toda a nossa... fazer todo o efeito degradê que a gente precisa. Vou terminar de preencher toda essa parte aqui de amarelo e aí a gente já vai para os efeitos de sombra para dar aquele toque, tá? Prontinho, tudo preenchido com o amarelo luz. Agora nós vamos trabalhar com um pincel um pouquinho menor, esse aqui é o 6, nós estávamos com 10. Usar um pouquinho do nosso mostarda, tá? Então, a gente vai trabalhar com mostarda. Pouquinho só de tinta, com o amarelo luz ainda molhadinho, a gente vai começar com as sombras. Um pouco aqui, ó, suavemente, trabalhando só a ponta do pincel, vou até tirar o excesso de tinta e venho aqui, ó, trabalhando para deixar aquele efeito bem esfumadinho. Isso aqui é como se fosse uma pré-sombra. Tem esse nome, se a gente estiver falando com relação a desenho? Não, esse não é um nome técnico, tá? Mas é interessante a gente imaginar que isso é como se fosse a sombra mais clara, aquela menos forte, que não tá tão forte. Depois vai vir a sombra mais forte, tá? Então, coloquei aqui, vou colocar um pouquinho mais aqui também, ó. Aqui eu vou deixar bem escuro. E vou fazer a mesma coisa nessa outra parte aqui de baixo da nossa xícara, tá? Então, a gente vai pegar a cor e vai fazer a mesma coisa mais aqui pra baixo. Prontinho. Enquanto seca um pouco, para depois a gente fazer os tons mais escuros, vamos fazer a parte do café. Para fazer a parte do café, não podia faltar, claro, esse tom aqui, que é o café. Vamos usar também um pouquinho do cerâmica. Vocês podem perceber que eu uso sempre na tampinha. Por que que eu gosto de usar na tampinha? Eu coloco aqui no meu godê, ó. Porque... se eu colocar no godê a tinta direto, às vezes ela pode secar e eu não consigo voltar ela pro potinho. E nem sempre a gente usa toda a quantidade que a gente põe no godê.
Então, eu prefiro colocar no godê colocar na tampinha e da tampinha ir usando. As tintas da Tru, elas não secam tão rápido. Então, elas não formam aquela película. Elas secam rápido quando encostam no tecido normal secar dessa forma, tá? Agora, na tampinha, ela não seca. Então, o que acontece? Ela não forma aquela película de tinta seca, então não estraga. Por isso que é legal a gente usar na tampinha. Isso faz com que a gente economize também, tá? Vou preencher essas duas laterais aqui e aqui de café e trazer até o tom mais clarinho, né, mais avermelhado, que é o cerâmica, tá? Não falei pra vocês, mas a gente tá usando, ó, o cerâmica, tá bom? Vou trazer mais ou menos até aqui a metade. Prontinho, café preenchido. Agora, a gente vai fazer uma parte um pouquinho mais escura aqui no cantinho. Vou pegar um pouquinho do cerâmica, bem pouquinho, e a gente vai colocar um tomzinho mais avermelhado aqui na nossa lateral, ó. Puxando pra dentro, né, da parte do nosso amarelo luz, ó. Certo? Pronto. Vou tirar o excesso do pincel, deixar ele paradinho ali. Vamos pegar um pituá pequeno. E com o sépia, a gente vai começar a fazer as nossas sombras mais fortes. Antes do pituá, a gente vai pegar um pouquinho só do mostarda e vai fazer um efeito aqui na nossa alça, ó. O que acontece, gente? Como a gente tá trabalhando um elemento de cerâmica, e é uma cerâmica que reluz, então qualquer coisa pode fazer uma marcação. Qualquer coisa que tiver ao redor vai fazer uma marcação. Então, às vezes é uma janela que tá no ambiente, alguma coisa que a gente não consegue identificar, mas que tá ali presente e a gente precisa e acaba destacando alguma coisa no nosso desenho, tá? Aqui eu vou usar o sépia outono. Com pouquíssima tinta no pincel, com o pituá, tô usando um pituá número 0, ó. A gente vai fazer um leve reforço de uma sombrinha aqui, bem de leve, ó. Não é pra eu preencher toda a área onde eu coloquei o mostarda, então eu vou acabar não apagando tudo que eu fiz. E não é pra apagar mesmo, é só pra deixar um detalhe a mais. Vou colocar um pouco aqui também, ó. De novo, ó, sem apagar o que a gente já fez. Ele vai complementar o que nós fizemos. Aqui também tem. E aqui também tem um pouco, ó. Mas aqui é só a sujeirinha do pincel mesmo, tá vendo, ó? Certo? Agora, com um pincel menor, a gente vai lavar. Pode ser o 421 que tem aquela ponta mais molinha, tá? E a gente vai começar a fazer os detalhes mais marcados, ainda com sépia. Então, por exemplo, tem um detalhezinho mais marcado aqui. O que é marcado, gente? Não espalhado. Olha só como o pincel corre tranquilamente com essa tinta, como ela cobre direitinho os buraquinhos do tecido, a trama do tecido, do jeitinho que a gente precisa. Então, é bem fácil de usar, ó. É bem tranquilo, bem gostoso, tá vendo, ó? Preenche bem a trama, tá? Não precisa fazer muito esforço. E aí, eu vou pegar um pouquinho da sujeirinha, fazer uma leve marquinha aqui. Bem levinha, tá? Vamos pegar um pouquinho só do mostarda de novo e fazer uma leve sombrinha aqui, bem leve também, ó. Quando eu falo leve, é porque eu não aperto o pincel tá bem levinho em cima da tinta, tá? Bem em cima do nosso desenho, bem de levezinho mesmo. Vamos pegar e já fazer a sombra da nossa colher. Aqui, por exemplo, ó, tem uma sombra marcadinha, tá vendo? A sombra que a colher faz na própria xícara, ó. E aqui vai ter outra, aquela parte daqui de cima e ela vem aqui pra baixo, ó. E aí, aqui embaixo, ela dá uma leve aumentadinha pros lados, ó. Mas bem pouquinho, tá, gente? E olha só que interessante a gente observar.
Se a nossa colher tivesse grudadinha aqui na xícara, toda ela, então a nossa sombra estaria encostada na xícara. Mas quando ela tá assim um pouquinho afastada, significa que essa parte tá encostando na xícara e as outras não, tá bom? O que a gente vai fazer agora? Esperar secar um pouquinho, para depois passar o branco de luz. E enquanto seca, a gente vai fazer a nossa colher. A Trucolors tem uma história de amor pelo artesanato, além de qualidade em todas as fases da produção. Possui linha completa de tinta PVA, gel envelhecedor, tinta tecido, craquelê, auxiliares e muito mais. Tudo preparado com muito carinho para você. Trucolors, tintas para artesanato. A colher, eu dei uma leve aproximada para vocês verem os detalhes e a gente vai preencher com cores que lembram o inox, que são o cinza, tá? Ó, então nós temos o cinza. Ali no meu fundo eu usei o cinza lunar, né, para fazer o fundo como eu mostrei para vocês no começo, ó. Vamos ver de novo. Tá vendo, ó? Eu usei o cinza lunar aqui. Como eu usei o cinza lunar e a nossa colher de inox reflete as coisas, aqui tem um pouquinho de cinza lunar também, refletindo o ambiente onde ele está, tá bom? Então, eu vou pegar aqui o cinza lunar e vamos usar também o preto, tá? Então, como é que funciona num item de inox? Tudo que é muita sombra vai marcar bastante e ele vai ser, a maioria dele, né, vai ser na cor cinza. Então, vamos preencher aqui na cor cinza. Quando chegar aqui nesse pedaço, a gente vai começar a fazer algumas marcações. Então, aqui eu vou fazer um pouco do cinza lunar, ó. Não precisa se preocupar muito que tipo de marcação é. Se o objeto não tá do lado, por exemplo, aqui a gente tá refletindo o ambiente e não necessariamente algum objeto do lado. Se o objeto não tá do lado, se você não tem que fazer aquele reflexo nítido, então você pode só colocar as cores de uma forma mais marcadinha, tá? Ou seja, mais separada, não esfumada, tá vendo? Eu não tô esfumando uma cor na outra. Talvez no vídeo as duas cores fiquem muito parecidas, mas elas têm um tom bem diferente. O cinza lunar é mais azulado e o cinza é mais puxado pro branco e preto mesmo, ó. Vou pegar um pincel menor para preencher os cantinhos, mas antes de eu preencher aquele cantinho ali que é só cinza, a gente vai usar o preto e vai fazer as marcações que a gente quer, ó. Como se eu dissesse assim, ó, alguma coisa mais escura influenciou nesses detalhes da minha colher, ó. Então, tem um pouco aqui. Vai ter um pouquinho nessa lateral, ó. Vou aproveitar e já vou terminar de preencher de cinza. Não tem problema se o nosso pincel tem vestígios de preto, tá? A cor precisa ficar marcada? Marcada é não esfumada, precisa. Mas ela pode ter aquela leve mistura entre uma e outra, tá bom? Às vezes eu dou uma limpadinha no pincel pra me ajudar a tirar o excesso de tinta. E assim eu conseguir fazer um contorno mais bonitinho, tá bom? Aqui vamos deixar marcado. E aí eu vou continuar. Vou pegar o preto e fazer outras marcações na nossa colher para deixar aquela marca bem interessante de inox, tá? Então, toda vez que a gente estiver pintando inox, metais, tal, se a gente quer mostrar bem o reflexo, as cores são mais marcadas, menos espalhadas, elas não são tão diluídas entre elas, não são tão esfumadas, né? Que a gente costuma esfumar bastante na pintura, para colocar um degradê entre as cores. Quando a gente tá pintando assim, itens de metal, não necessariamente eu preciso fazer esse degradê, tá? Eu posso deixar as cores mais marcadinhas, ó. Como eu tô fazendo aqui, tá? Vão deixando mais marcadinho mesmo. Deixa eu tirar essa divisão aqui. Pra gente não fechar, né, a divisão. E colocar um pouco mais do cinza lunar aqui.
poder continuar a pintar, a gente, para fazer mais luz e reflexos, eu preciso que esteja totalmente seco, tá? Então, a gente vai esperar secar e aí a gente vai concluir a nossa pintura com luz e sombra, tanto na xícara quanto na nossa colher. Voltei de novo à posição aqui da nossa pintura, agora nós vamos trabalhar com o branco, tá bom? E aí, nós vamos fazer todas as nossas luzes, algumas mais escuras, assim, mais fortes, outras mais clarinhas, né, menos marcadas, e vamos lá. Vou pegar o pituá, um pouquinho do branco, tirar o excesso e a gente vai vir aqui no cantinho, ó, esfumando um pouco. Pronto, esfumei, vou pegar o mesmo pincel molinho que nós estávamos usando e vou também fazer uma luz um pouquinho mais marcada, não esfumada. Então, primeiro eu esfumo e depois eu faço, ó, só marcadinha, tá bom? Claro, se a gente tivesse pintado o fundo, como foi no caso do modelo que eu mostrei pra vocês no início, ele ia se destacar ainda mais. O foco hoje é nós pintarmos a nossa xícara. Então, por isso que eu não ensinei o fundo pra vocês. Mas nós já temos muitos vídeos ensinando o fundo também, com técnicas diferentes, que vocês podem aproveitar aí e fazer o trabalho de vocês, tá? Aqui é mais uma dica mesmo de como pintar metais, porcelana, essas coisas que a gente gosta tanto na pintura em tecido, né? Ó, vou colocar branco aqui e agora é só a fase da gente fazer aqueles pontinhos de luz para destacar os elementos. Pode perceber que toda vez que eu tenho uma cor mais escura e vou colocando uma cor mais clara perto dela, eu acabo destacando todas as divisões, os elementos, ó. Aqui a gente põe um pouquinho também, tá vendo? E aí eu vou destacando todos os lugares que eu preciso destacar do meu desenho, tá? Vou colocar um pouquinho mais desse lado. Ah, só um ponto. Quanto mais retoque você der na sua pintura, mais bonita ela vai ficar. Então, eu recomendo que depois de seco, você volte em alguns detalhes, principalmente onde você colocou o branco, e retoque um pouquinho, tá? O branco, depois de seco, ele tende a sumir um pouquinho mais por conta da química dele, que a gente já conversou aqui também em outros vídeos. Ó, vou arrastar aqui um pouquinho mais para branco também. Sempre trabalhando também no sentido que a gente quer dar para aquela luz ou para aquela sombra. Então, por exemplo, aqui como a gente queria deixar um formato mais arredondado, a gente puxou, ó, seguindo essa curvatura. Aqui a gente vai seguir essa curvatura. Na maioria das vezes, num desenho mais realista, a gente segue o tamanho do risco principal. Então, por exemplo, se o risco principal maior é esse aqui, então, ó, a minha pincelada vai seguir essa curvatura. Se aqui o risco principal é esse, também, ó, vai seguir essa curvatura. Então, a gente sempre segue a curvatura, a gente sempre segue o ritmo do risco principal, o risco maior do desenho, tá? Prontinho, passei o branco, vou esperar secar, se necessário a gente reforça. Vou pegar um pouquinho só do nosso preto e a gente também pode reforçar um pouco de sombra no café. Ó, um pouco aqui. E um pouco desse lado aqui. Tô usando o pincelzinho molinho, gente, porque esse pincel aqui, ele é mais de efeitos, tá? Às vezes, na pintura realista, a gente usa ele sim para preencher, mas ele é mais usado para efeitos do que propriamente para preenchimento, tá bom? Vamos virar um pouquinho para vocês pegarem a colher de uma forma mais inteira, né, inteiriça. E aí, a gente vai começar a fazer, então, as nossas luzes, tá bom? Vou pegar o branco e, de novo, assim como eu falei pra vocês, a gente tem que fazer as luzes, ó, bem marcadinhas. Elas não são espalhadas. Então, façam as luzes de uma forma que elas fiquem bem nítidas, que a gente consegue entender que são luzes, né, e que estão bem fortes, ó. Aqui a gente pode pôr um pouquinho também. Afinal de contas, a gente sabe, né, que tem uma luzinha aqui, ó, batendo. Tá vendo? Então, a gente põe um pouco. E aí, como ele tá em cima da nossa colher amarela, eu coloquei uns reflexos de amarelo
sobre o cinza, ó. Mas, de novo, não precisa ser aquele reflexo muito evidente. Não precisa ser um reflexo certinho, tá? E não importa também quantas vezes a gente vai pintar o mesmo desenho. Pode ser a mesma pessoa pintando várias vezes o mesmo desenho. Esse desenho vai ficar diferente. Bom, vamos pegar aqui de novo e olhar o nosso exemplo, tá? Só para vocês terem uma ideia, olha só. Vejam como o branco da nossa colher, ó, vou trazer um pouquinho mais pra cá, tá muito branco. Tá vendo? Ó, tá bem branco. Por quê? Porque depois que secou, eu reforcei, tá bom, gente? Então, ó, trabalhando as tonalidades certas no lugarzinho certo, você consegue o efeito que você deseja. Viu só como a gente aplicando os produtos certos, na qualidade certa e também nos lugares certos, a gente consegue esse efeito de dimensão, que a gente dá aquela questão de 3D pro desenho, né? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Deixe aqui nos comentários se vocês tiverem outras dúvidas, sugestões de vídeos também. E não esquece de seguir a Trucolors nas redes sociais, Instagram e Facebook. Ah, e se você gostou desse vídeo, compartilha para chegar em mais pessoas. Se inscreva no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações. Toda semana tem vídeo novo. Um beijinho para vocês. TV Trucolors pintando o mundo com você.